Olá, primeira série. Hoje iremos dar início à nossa 18ª aula de Química. E lembrando, iniciaremos o segundo semestre. Então, os temas que nós estudaremos hoje serão estes: ácidos e bases, função química e propriedades funcionais. Então, vamos começar falando um pouco sobre os ácidos e bases. Então, a primeira informação que o livro didático nos dá é que as antigas civilizações já conheciam substâncias de caráter ácido e também as de caráter básico. As substâncias de caráter básico também podem ser chamadas de substâncias alcalinas, tá? Então, caráter básico ou então caráter alcalino. Então, o exemplo que o livro nos dá, o primeiro exemplo é do ácido acético. O ácido acético, para quem não sabe, ele é um ácido encontrado no vinagre e ele é um ácido bastante conhecido já desde muito antes. Então, o livro nos afirma que ele já era conhecido pelos egípcios. Então, os egípcios obtinham ácido acético através da transformação do álcool que estava presente no vinho. Ok? E também afirmam que o gás amoníaco, que tem propriedades básicas, também era conhecido pelos egípcios. Então, se sabe disso através de registros em papiros que mostram a forma de obtê-lo. Robert Boyle foi um químico e ele foi um dos primeiros químicos a proporem, ou seja, uma das primeiras propostas consideradas para se classificar os ácidos e as bases. Então, ele realizou diversos experimentos e um desses experimentos ele notou que as substâncias ácidas provocavam mudança de cor no xarope de violetas. Então, era preparado um xarope de violetas e quando se colocava ácido nesse xarope de violeta, percebia que ele mudava de coloração. Como que se dava a coloração? Então, ele ficava vermelho quando se misturava com ácido e ficava verde quando se misturava com substâncias básicas. Ele também verificou certas mudanças de coloração em diversos materiais. Um deles foi o pau-brasil. Então, ele percebeu que o pau-brasil ele variava a coloração dele de vermelho intenso quando era misturado com ácido até amarelado quando se misturava com substâncias básicas. Então, havia essas mudanças de coloração. O uso de corante por artesãos para atingir tecido foi bastante útil para o conhecimento da química, porque constatou-se que com o tempo, através do tempo, quando o tempo ia passando, ou então quando se misturava esse corante com certas substâncias, havia alteração na coloração dos pigmentos. Então se perguntava por que muda a cor desse corante, né? Então, através de estudos, percebeu-se que esses corantes eles mudavam através de contato com ácidos ou com bases. E esse tipo de observação ajudou a química a diferenciar os ácidos das bases visualmente, com essas mudanças de coloração. Então, aí vão surgir os indicadores de ácidos-base. Através do uso desses indicadores de ácido-base e também de outros experimentos, Robert Boyle ele percebeu que certas substâncias não alteravam a coloração dos corantes, então não mudava, e ele sugeriu a criação de um novo termo. Então, essa substância que não muda, ela não era considerada nem ácida e nem base. Então, aqui surgiu as substâncias classificadas como neutras. Ok? Lavoisier ele realizou um estudo para identificar ácidos e bases, considerando sua composição. Então, uma das ajudas para a química relacionada a Lavoisier foi a obtenção de alguns ácidos. Então, ele conseguiu criar e registrar alguns ácidos, como os ácidos carbônicos, ácido sulfúrico e ácido fosfórico. E Lavoisier, para criar esses ácidos, ele utilizava combustão. Então,
como ele obtinha esses gases, esses ácidos, com combustão, ele acreditou que todos os ácidos seriam compostos oxigenados. Então ele definiu naquela época que a presença do oxigênio estava ligada à acidez. Só que depois, em pesquisas posteriores, essa ideia de Lavoisier de que todo ácido precisava de oxigênio, estava na presença de oxigênio, ela foi considerada errada, tá, gente? Então, por mais que vocês vejam que Lavoisier tenha dado esse pontapé inicial relacionado à composição química, é um conhecimento que depois foi visto que é errado. Tá? Então, nem todo ácido necessita, vamos dizer assim, vai estar presente o gás, a molécula de... vai estar presente o átomo de oxigênio. Por exemplo, o ácido clorídrico, a fórmula dele é HCl. Olha aí, não tem oxigênio, é só hidrogênio e cloro. Então, como diz aí, em pesquisas posteriores, verificou-se que o responsável pelo caráter ácido de uma substância é o hidrogênio. Então, aqui como vocês vão estudar no ensino médio, todo ácido que nós vamos ver aqui, ele terá hidrogênio, tá? Então, a ideia de Lavoisier ela foi considerada errada. Função química. Um dos ramos da química que existem, da classificação do estudo da química, é a química inorgânica. Então, o que estuda a química inorgânica? Então, a química inorgânica ela é o campo de estudo das substâncias obtidas dos minerais existentes na natureza. Então, basicamente, a química inorgânica vai estudar tudo que é obtido dos minerais, ok? Ácidos, bases e sais são grupos de substâncias que têm substâncias características comuns, o que permitem estudá-las em conjunto. E os ácidos, bases e as sais, eles são as principais funções da química inorgânica. Existem outras, tá? Nós vamos até estudar uma outra mais posteriormente. Mas, por enquanto, nós vamos focar nessas três. Os ácidos, as bases e os sais, tá bom? Então, vamos analisar algumas propriedades funcionais. Então, o livro começa mostrando algumas propriedades funcionais dos ácidos. Então, os ácidos em relação à condutibilidade elétrica. Então, eles são bons condutores quando estão em solução aquosa. O que é uma solução aquosa, gente? Para vocês entenderem daqui para frente. Uma solução aquosa nada mais é do que um sal, ou um ácido, ou uma base, ou algo que está diluído na água. Tá? Na verdade, não é diluído, desculpa. Que está dissolvido na água. Então, por exemplo, se você pega uma colherzinha de sal de cozinha e mistura dentro de uma água e agita, ele vai se dissolver todo, você tem uma solução de sal de cozinha. Tá? Você não tem a água separada do sal de cozinha. Eles estão em solução, uma mistura homogênea. Tá bom? Então, todas as vezes que nós falarmos solução aquosa, isso que quer dizer, certo? Vamos ver algumas reatividades. O que é reatividade, professor? Reatividade é como que eles vão reagir com outras substâncias, tá? Então, algumas informações aí, ó. Os ácidos, eles reagem com a maioria dos metais, como ferro, zinco, níquel, alumínio, liberando gás hidrogênio. Então, por isso que quando você coloca o ácido nesses metais, borbulha. Começa a sair uma bolinha. Então, aquelas bolinhas são gás hidrogênio. Eles mudam a cor de certos corantes de origem vegetal, como a gente viu nos estudos anteriores, né? Xarope de violetas e o pau-brasil. Tem também o caso do repolho roxo, tá, gente? Eles reagem com carbonatos e bicarbonatos, liberando gás. Carbonatos e bicarbonatos são classificações químicas que nós ainda vamos estudar posteriormente, tá? Mas eles são exemplos de sais. E eles neutralizam substâncias e soluções básicas. O que quer dizer neutralizar? Ele vai fazer aquela mistura do ácido com base não ficar nem ácido e nem base quando está na mesma proporção estequiométrica. Tá? Então ele não vai ficar nem ácido nem base. Aí vai aquela descoberta de Boyle. Vai haver a classificação de neutro. Mas isso nós vamos ver no futuro.
Então, vem a pergunta, por que eles conseguem conduzir corrente elétrica? Então, vamos verificar de um modo geral. A capacidade de conduzir corrente elétrica, ela varia de uma substância para outra. Então, não é toda substância que vai conduzir eletricidade, correto? Então, através de testes, classificam-se fisicamente os materiais em bons condutores ou maus condutores. Não quer dizer que ele não conduz, ele vai conduzir pouquíssimo, tão pouquíssimo, que às vezes é imperceptível. Tá bom? Então vamos verificar exemplos de maus condutores. Então os exemplos que o livro nos dá são os não metais, substâncias moleculares e substâncias iônicas sólidas. E para cada um ele dá alguns exemplos, né? Para não metais ele fala do iodo sólido, do enxofre sólido e do fósforo sólido. Substâncias moleculares, eles afirmam a água no estado líquido e o cloreto de hidrogênio. Aí vem a pergunta, professor, mas a água ela conduz eletricidade sim. Se você tocar numa água que está ligada no fio, você vai pegar choque. Isso é verdade. Só que nós temos que lembrar, gente, o seguinte, que aquela água que está, por exemplo, ali jogada naquele ambiente, no chão para pegar choque, alguma coisa assim, ela não é uma água pura. Tá? Tem coisas dissolvidas nela. Essa água aqui que o livro nos fala é a água pura. Então, a água pura, exatamente sem nada dissolvido, ou seja, essa água que não é encontrada na natureza, ela não conduz corrente elétrica, tá? Então, a água pura, quando ela é purificada, tirada todos os íons, todas as moléculas, tudo que tem dissolvido, ela não conduz corrente elétrica, ok? E os exemplos de substâncias iônicas sólidas que ele nos dá são o hidróxido de sódio e o cloreto de sódio. Então aqui tem um exemplo de uma substância que está ligada aqui numa lâmpada, numa bateria, né? E toda a ligação está certinha e a lâmpada não está acesa. Então quer dizer que essa substância não conduz corrente elétrica. E o exemplo de bons condutores, ao contrário aqui da imagem, a lâmpada se acende. Então, quer dizer que a corrente elétrica está saindo de uma parte da bateria e indo para outra certinho, circulando. Por isso que a lâmpada acende. Quais os exemplos de bons condutores que o livro nos dá? São os metais e as substâncias iônicas em solução, ou seja, dissolvida na água. Então, exemplo de metais, o cobre sólido, zinco sólido, prata sólido e o ouro sólido. E substância iônica em solução são as soluções aquosas, que pode ser uma solução de hidróxido de sódio, uma solução de cloreto de sódio, uma solução de sulfato de potássio e outras soluções iônicas, tá? A capacidade de conduzir corrente elétrica varia de uma substância para outra. Então, ainda é a mesma informação, né? Então, por exemplo, como eu disse aqui, a água líquida pura, ela não acende a lâmpada do sistema, porque possui uma condutibilidade elétrica má. Por que ela não conduz corrente elétrica? Porque ela é uma molécula neutra. Ela é uma molécula que não possui cargas, certo? O cloreto de sódio sólido não acende também, ele é má, porque os íons estão quase fixos numa estrutura cristalina. Nós estudamos quando vimos as ligações iônicas, né? Já o mesmo cloreto de sódio dissolvido na água, então o que é esse AQ? Estão vendo aqui? AQ. AQ significa aquoso. Aquoso significa dissolvido na água. Então, o cloreto de sódio aquoso acende. Cadê? Isso, acende. Possui uma condutibilidade elétrica boa. Então, por que quando ele está sólido não conduz? Os íons estão fixos em estrutura cristalina, mas quando está aquoso conduz. Então, a explicação é: os íons possuem grande liberdade de movimento. Então, vamos verificar essas informações aqui. A água ela dissolve o cloreto de sódio, que é um sólido iônico, e vai gerar uma solução. Nessa solução vai haver a liberação de íons. Então, aquele cloreto de sódio, o NaCl, quando dissolve na água, ele não vai ficar cloreto de sódio dissolvido na água, ele vai virar íons. Nós vamos ter o íon sódio mais, tá? E o íon cloreto, que é o Cl-. Então, os íons sódio mais e o íon cloreto,
Antes eles estavam ligados quimicamente, formando o retículo cristalino de cloreto de sódio. Ok? Nas ligações covalentes da água, na verdade, o oxigênio ele assume um caráter negativo, porque ele é mais eletronegativo. Como ele é mais eletronegativo e possui esse caráter negativo, os cátions sódios, que são os cátions positivos, eles vão ser atraídos por esse átomo. Então é só você pensar assim, a parte negativa da água vai atrair a parte positiva do sal de cozinha, que é o íon sódio. E os ânions cloretos, que é o Cl-, eles vão ser atraídos pelo átomo de hidrogênio, que possui caráter negativo. Opa, desculpa, aqui é caráter positivo. Vou alterar. Desculpa. Vou alterar aqui. Caráter positivo, na hora de digitar, digitei errado. Tá? Então vamos voltando. Voltando, a parte negativa da água atrai o sódio, que é positivo. E a parte positiva, que são os hidrogênios, caráter positivo, vão atrair os cloretos, que são negativos. Tá bom? Então aqui nós podemos mostrar para vocês. Ó. Então aqui, deixa eu circular para vocês entenderem melhor. Ó, aqui nós temos a água. Se vocês verificarem aqui, ó, no oxigênio tem esse delta, esse daqui é o delta, tá, gente? A letra delta minúscula. O delta menos quer dizer que vou voltar para vocês verem aqui, ó, caráter negativo, tá? Então, oxigênio, caráter negativo, tá aqui, negativo. Então, a parte negativa vai atrair a parte positiva, certo? E o hidrogênio, ó, aqui também é água. Que é outro exemplo da água. O hidrogênio possui caráter positivo, por isso que eu mudei lá no slide, estava errado. Positivo, vai atrair a parte negativa do sal, certo? Beleza? Então, aqui nós temos mostrando como que vai se dar essa interação. Então, esse sigma aqui, a letra sigma minúscula, é usada para representar os átomos que possuem caráter positivo ou negativo numa dada ligação covalente. Como que se dá as interações, né? Então a água ela dissolve o NaCl sólido, separando os íons que ficam cercados por moléculas de água. Então quando separa, aqui embaixo na figura, o Na fica separado, o cloreto fica separado. E ao redor, vocês podem ver que ao redor nós temos moléculas de água. Deixa eu ver se eu acho aqui. Marca texto. Olha aqui, ó. Uma molécula de água, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de água ao redor do sódio. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 moléculas ao redor do cloreto. Certo? E como os íons estão separados, o positivo e o negativo, vai haver uma mobilidade desses íons, eles vão poder se mover. Então, nessa mobilidade é o que vai gerar condutibilidade elétrica na solução. Ok? E nós podemos representar da seguinte forma, o NaCl junto, em presença de água, ou seja, ele não vai reagir, só na presença, porque a água não vai forçar a reação, ela só vai auxiliar. Tá? Vai gerar sódio aquoso e vai gerar cloreto aquoso. Ok? Íons sódio e íons cloreto. E como eles estão separados, nós temos uma possibilidade de mobilidade desses íons. Tá? A água promove a separação dos íons que já existem na estrutura do NaCl sólido. Então, gente, os íons já existiam, né? Já existia íon sódio mais, olha aqui, ó, íon cloreto. Então, como o íon já existia, esse fenômeno vai ser denominado dissociação iônica, ou simplesmente dissociação. O que quer dizer? Que ele vai separar os íons que já existiam. Então, prestem bastante atenção aqui. Quando nós estudarmos as bases, vocês vão ver que são diferentes. Tá? Então, nos ácidos, eles são dissociados. O que é dissociados? Quando eu falar na sala de aula. Dissociado quer dizer que eu separei o íon positivo do íon negativo. Eles já existiam.
ok? A água pura e o ácido sulfúrico puro, eles são maus condutores de eletricidade, quando eles estão separados. Mas quando eu misturo os dois mal condutores, eu vou ter uma solução ácida. Então pensa, a água não conduz eletricidade pura. O ácido sulfúrico puro não conduz eletricidade, mas quando eu junto os dois, eu formo uma solução ácida. E essa solução ácida, ela começa a ser uma boa condutora de eletricidade. Tá? Então, por que isso acontece? É a mesma coisa do NaCl. O ácido sulfúrico e a água, eles vão interagir e vão originar íons. Tá? Então, nesse caso aqui, nem o ácido sulfúrico nem a água possuíam íons. Como eles vão formar íons, aí nós não vamos ter uma dissociação, nós vamos ter um processo denominado ionização. Então, o que é a ionização? É quando eu misturo duas substâncias que não têm íons e eles vão formar íons, ok? Então, a substância molecular aqui, ó, ácido sulfúrico líquido mais a água, no processo de ionização, vão formar o ácido sulfúrico aquoso. Tá bom? A ionização ocorre devido à interação entre as moléculas de água e do cloreto de hidrogênio. Então, vamos fazer umas análises aqui sobre as ligações. Primeiro, verificando do cloreto de hidrogênio. Primeiro, verificando as ligações da água. Ligações entre hidrogênio e oxigênio da água, elas vão formar um par, o par de elétrons eles fica mais próximo ao oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, se ele é mais eletronegativo, ele vai ser o caráter negativo, a cargazinha negativa. Já os átomos de hidrogênio, eles são menos eletronegativos, então eles vão assumir o caráter positivo, ok? Agora vamos analisar do cloreto de hidrogênio. Ligação entre cloro e hidrogênio no cloreto de hidrogênio, o par de elétrons ele fica mais próximo ao cloro, porque ele é mais eletronegativo, então ele vai ter o caráter negativo. E o hidrogênio, que é menos eletronegativo, vai assumir o caráter positivo. Aí como que vai se dar a interação dos dois, do HCl com a água? Há atração entre a parte positiva da molécula de HCl e a parte negativa da água. Então, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, a parte positiva do HCl vai interagir com a parte negativa, que é o hidrogênio. Então, ele vai vir para cá, ó. Beleza? Para ele passar de um lado para outro, esse vermelho aqui passar para o oxigênio, vai haver uma quebra da ligação entre o HCl. O átomo de hidrogênio fica sem o elétron, então por isso que ele vai para lá com uma carga de +1. Ele perde o elétron. Tá? Para se estabilizar, o hidrogênio utiliza o par disponível do oxigênio. Então, ele pega um desses parezinhos aqui, ó, e utiliza e fica com os dois elétrons na sua última camada de valência. Lembrando que o hidrogênio forma o octeto dele só com 2 elétrons, porque ele é um átomo pequeno. Tá? E quando ele se associa aqui do H com H2O, ele vai formar o H3O+. Tá? Ah, professor, existe H3O? Não, presta atenção. Aqui é H3O+, é um íon, tá? Então, esse íon aqui, ó, que tem 3 hidrogênios, ele tem uma carga positiva. E ele tem um nome, tá? O nome dele é hidrônio. Então, aqui o H vai juntar com H2O, vai ficar com 3 hidrogênios e vai formar o íon hidrônio. Não é uma água com 3 hidrogênios, não, tá? É íon hidrônio. Ele ganha outro nome, ele é um íon. Então, vamos ter o íon hidrônio e o íon cloreto. Lembrando ó, que o hidrogênio deixou os 2 parezinhos dele, por isso que ele fica aqui com os 8 elétrons, tá? E o íon cloreto com carga negativa. Então, esse aqui, gente, é o processo de ionização. Eles não tinham íons antes. Eles formaram 2 íons, né? O íon negativo e o positivo, com a junção do hidrogênio com a água, formando o hidrônio. Tá? Essa é a ionização. Então, na próxima aula, a gente vai verificar um pouco mais informações
sobre o processo de ionização e dissociação e vamos ver também as bases. Até a próxima.